O Senhor fale conosco, continue falando, na verdade. E essa palavra ela tem um direcionamento certo e acredito que trará resultados. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. É um texto que eu acredito que todo mundo sabe de cor, mas não custa nada lermos. Romanos 12, 2, está escrito da seguinte forma. Vou ler na tradução da NVI, tá? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, que o Senhor abra o nosso coração e que possamos entender o que será ministrado aqui nessa noite. Que o nosso coração seja um celeiro pronto para produzir frutos e frutos que permaneçam para a eternidade. Que venhamos ouvir a Tua voz, cala a voz do nosso eu, a voz do inimigo, e que a voz que venhamos ouvir seja a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Queridos, essa mensagem, ela veio ao encontro do meu coração há alguns dias. E, sinceramente, algumas vezes eu acredito que Deus ele tem feito algumas coisas comigo que eu não consigo compreender, não consigo entender. E muitas vezes, ali na prorrogação do segundo tempo, os 48 do segundo tempo, eu consigo entender o que é que Ele quer e o que Ele está falando. Esse texto, e especificamente esse versículo, me veio por uma mensagem, inclusive o Lucas Mendo que enviou para mim esses dias. Eu já estava remoendo alguma coisa, e quando ele enviou a mensagem, eu entendi que Deus queria falar sobre isso, sobre uma mentalidade renovada. Uma mentalidade renovada. E por incrível que pareça, quando você está alinhado com o propósito que Deus quer, parece que tudo se alinha, se organiza para falar justamente sobre aquilo. Por exemplo, quando nós estamos num discipulado que fala sobre o perdão, parece que aquela semana todo o assunto que bate a nossa porta é sobre o perdão. Se nós estamos num assunto sobre paternidade, coração de Deus, mudança de coração, aquela semana é uma semana que parece que tudo que acontece aponta para a questão do coração paterno de Deus e para a nossa filiação em relação ao Senhor. E dentro dessa breve introdução, o que eu quero trazer para nós aqui é uma mentalidade renovada, ela muda tudo em nossa vida. Mas eu estou dizendo para você que é tudo. Eu não estou dizendo, como algumas frases de efeito que são usadas em alguns lugares, que com o poder da mente você consegue resolver os problemas. Eu estou pensando agora em R$1.000 na minha conta, mas não é assim que vai funcionar. Então tem pessoas que acreditam que uma mentalidade nesse sentido vai trazer esse tipo de benefício financeiro e emocional e espiritual. Mas nós vamos trabalhar hoje aqui essa temática em uma dinâmica para que a igreja entenda o porquê uma mudança de mentalidade e porquê uma mentalidade renovada. Por que uma mentalidade renovada? Eu entendo que no livro Segue-me 1 ou Segue-me 2 fala sobre o baú de preciosidades, e lá fala que dentro de um baú, que é a nossa vida, nós costumamos guardar coisas lá dentro
que nós aprendemos com os nossos familiares, aprendemos com as pessoas que nós convivemos, aprendemos com as situações e circunstâncias da vida, e temos a ideia de que toda aquela verdade ela é absoluta sobre nós. Aqueles são os valores que o mundo, família e nós mesmos dizemos que aquilo é certo. Mas quando vem Cristo que muda a nossa mentalidade, nós vamos voltar naquele baú, vamos abrir ele e vamos ver que existem itens dentro daquele baú que nós nunca deveríamos ter colocado dentro dele. E a nossa mente renovada em Cristo vai entender que alguns comportamentos, palavras, pensamentos, atitudes, ações não condizem mais com uma vida ou uma mentalidade renovada. Amém? Vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto, precisamos entender que uma mentalidade diferenciada começa com uma renovação. Uma mentalidade diferenciada começa com uma renovação. Por exemplo, eu ouvi outro dia a história de Bill Gates. Todo mundo já ouviu falar? Bill Gates, Microsoft. Esse homem, ele ficou bilionário e não foi de um dia para o outro, foi com duro trabalho. Bilionário, não milionário. Bilionário é 2 vezes milionário. É assim a conta? Eu sou péssimo. Não? Milhão mais milhão não dá 2 milhões? Ai, meu Deus, me ajuda. Não tomei remédio hoje. Vocês entenderam? E ele ficou bilionário. Diz uma história que ele pegou todos os seus bilhões e doou para as entidades carentes e necessitadas. 1 ano depois, o homem estava bilionário de novo. Dá para entender isso? A mentalidade de um cara como ele é cristão, e não é por ser cristão apenas, mas por causa de uma mentalidade. Eu ouvi também e eu concordei com isso, uma pessoa pobre, se ela ficar milionária ou rica, a tendência dela voltar a ser pobre é quase zero. Sabe por quê? Porque ela não volta a ser pobre, ela volta a ser miserável, pior do que era. Por quê? Porque a mentalidade vai trazer para ela de que eu preciso gastar tudo, preciso torrar tudo. E é por isso que eu concordo não 100%, mas em partes, e depende da circunstância e situação, que uma pessoa que era pobre, ficou rica, ela vai se tornar-se miserável, porque não tem mentalidade madura o suficiente para administrar aquele dinheiro que ela ganhou. Ainda falando sobre Bill Gates, uma outra história fala que ele foi no restaurante, e eu sei que ele gosta de McDonald's, eu não acho graça nesse lanche. E a filha dele deu $100 para o garçom. Alguém viu aquilo e chegou para Bill Gates e disse assim: nossa, a filha do Bill Gates dá $100 de gorjeta para o garçom, e o Bill Gates dá 10. E perguntaram a ele, por que isso? Ele disse assim, porque minha filha, ela não sabe o valor das coisas, eu sei o valor das coisas. Mentalidade. Ele entendeu que $100 tem um preço, tem um valor. A filha dele, para ela não, tem preço. Ela faz o que quer e dá a quem quer. E ele disse, e é por isso que eu sou o homem mais rico do mundo, e não minha filha. Por causa de uma mentalidade. A famosa frase de Albert Einstein, que ele fala, a mente que se abre para uma nova janela, jamais voltará ao seu tamanho original. Toda vez que você abre seu entendimento jamais voltará ao tamanho original. Ele vai expandir, vai crescer, vai ampliar, vai potencializar. Acompanhe comigo no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17, e ainda vou ler na tradução da NVI. E esse ponto fala, a diferença está na renovação de uma mentalidade. Uma mentalidade diferenciada começa com uma renovação. Mateus 4,17 diz assim,
Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A palavra arrepender, ou arrepender-se, no grego, ela é traduzida e é pronunciada da forma chamada metanoia. A palavra, ela é dividida em dois. Meta significa mudança, troca. Já a palavra seguinte, nós, ou nos, ou noia, significa mente, pensamento. Ou seja, a palavra significa mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Jesus está dizendo para eles: mudem o pensamento de vocês, pois o reino está próximo. A mentalidade, o arrependimento traz uma mudança de mentalidade. E para um crescimento espiritual, emocional e físico, meu irmão, pasme você, é necessário uma renovação de mentalidade. E eu vou citar 3 pontos aqui. Primeiro, exercício físico. Eu conversei com um homem ontem, ele disse para mim: emagreci 12 quilos. Mas primeiro eu tive que mudar aqui, entender. Fui no endócrino, ela falou: ou você faz exercício, ou você vai morrer. Ele teve que tomar essa bomba de choque para entender, mudar a chave e dizer: eu preciso me cuidar mais. Eu preciso me cuidar mais. Exercício físico, a mudança de mentalidade. Come todo tipo de porcaria, enche as veias de gordura, cheio de dores, problemas físicos, emocionais, consequentemente espirituais, e se depara de repente com um choque de realidade e precisa fazer uma mudança de mentalidade para trazer uma mudança no físico. Segundo, se você quer estar entre os grandes, mude sua mentalidade. Mude a forma como você pensa. É necessário mudar a forma como nós falamos, nos comportamos. Não é assim? Você vai andar com gente mais inteligente que você vai precisar mudar a sua forma de falar, a sua forma de pensar. Você vai andar com pessoas que têm uma visão ampla, grande de uma situação. Você vai precisar moldar a sua mentalidade para acompanhar o raciocínio desse cara. Senão você fica para trás. Eu converso com muitas pessoas durante os dias, e cada conversa traz para mim uma ideia que existem pessoas que sabem mais do que eu, que são mais inteligentes do que eu, e eu quero pescar o máximo que eu puder do conhecimento que essas pessoas têm, para que eu possa ter um conhecimento. Lembra do texto que nós lemos sempre aqui em Jeremias? Se você está cansado correndo com os homens, e quando você tiver que correr com os cavalos, como é que vai ser? Sabe o que significa? Enquanto você não se preocupa em ter uma disposição mental para ter uma diferença na tua vida, você vai continuar ficando sempre cansado da mesma coisa. Terceiro, formatura e estudos. Quem é aluno aí diz amém. Ó, que amém animado, dá para ver pelo ânimo dos alunos. Os professores digam amém. Oh, mais animado ainda, Jesus. Oh, glória. Está acabando o ano, irmão. Já acabou agora as férias desse meio de ano, né? Os estudos mudam nossa mentalidade, você sabia disso? Quando você estuda, muda a sua forma de pensar. Você começa a enxergar diferente. Você começa a ter uma visão diferenciada. Porque você estudou sobre aquilo, você procurou. Quando você muda, quando você estuda, você fala melhor, você se comunica melhor, você enxerga melhor, você tem uma visão diferenciada. Você consegue entender mudança de mentalidade, traz mudança de comportamento, traz mudança de perfil, traz mudança de visão. E sabe por que muita gente não cresceu e nem vai crescer? Porque está lutando, relutando para não mudar a forma de pensar. Você já conversou com uma pessoa que durante anos fez a mesma coisa, do mesmo jeito, e você chega para ela e diz assim: você já pensou fazer dessa forma? Você vai ganhar mais tempo e vai produzir mais? Aprendi assim.
Vou morrer assim, Gabriela. Mudança de mentalidade deixam pessoas engessadas. Sim ou não? E não adianta mudar, tentar mudar, aconselhar uma pessoa que não quer mudar a mentalidade. Não adianta, você vai perder tempo. Você vai perder tempo. Você vai dar murro em ponta de faca. Uma mente convertida à salvação é uma mudança de mentalidade. E isso aponta para uma mudança, tá? Interna, em primeiro lugar, e que não é visível muitas vezes, mas por causa da mudança interna, consequentemente, é gerada uma mudança externa. Todas as vezes que eu mudo por dentro, automaticamente, fora também é mudado. Fora também é mudado. Quer ver um exemplo? Pega a tua foto de 200 anos atrás. Que coisa feia. Agora pega a tua foto de hoje. Ai, pensa numa coisa bonita. Nem todos, né? Claro, né? Mas vamos pensar que é. Você mudou sua mentalidade. Muda sua forma de se vestir. Muda sua forma de se comportar. Eu conheço pessoas, aconteceu situações. Eu sei que tem algumas pessoas que elas gostam de comer bastante. Um prato pequeno, ele se torna pequeno dependendo da criatura que for comer. E em um ambiente que eu frequentei uma vez, alguns meninos estavam disputando quem é que fazia o prato maior. E tinham pessoas de um nível de conhecimento e de posição naquele evento, vendo tudo aquilo. E alguém chegou para mim e disse assim: olha que vergonha, que comportamento inaceitável. Aquilo me trouxe um despertar e dizer: puxa, é verdade. Porque a forma como eu me porto nos lugares, a forma como eu falo, o que eu falo, demonstra o que eu tenho aqui dentro. A boca fala do que o coração está cheio. Se da minha boca saem coisas boas, é porque eu estou cheio de Deus. Se do meu coração, dos meus lábios está saindo canções e adorações, é porque eu estou cheio de Deus. Se eu começo a ferir pessoas, é porque o meu coração está ferido. Se eu começo a ofender pessoas, é porque eu fui ofendido. E é por isso que nós sempre dizemos que pessoas feridas ferem pessoas, e pessoas saradas saram pessoas. E eu sei que nessa noite tem pessoas saradas aqui que vão sarar outros também. Você crê nisso? Porque sua mentalidade, a sua forma de pensar mudou. A sua forma de enxergar o reino mudou. A sua forma de entender quem é Deus muda. Quando você entende como Deus é e que Ele é nosso Pai, por isso que a oração começa como Pai Nosso. Jesus podia dizer: meu Pai, só meu, como criança ciumenta. Mas Jesus diz assim: quando vocês forem orar, é assim: Pai Nosso. Ou seja, se é meu Pai, Ele pode ser teu Pai também. Quando eu tenho uma mentalidade de que Deus é meu Pai, eu entendo a paternidade, entendo que sou filho, entendo que sou perdoado, entendo que sou salvo, entendo que tenho lugar na presença dEle. É isso que eu entendo com a mentalidade quando é transformada para entender quem é Deus e que Ele é meu Pai. Amém? Segundo, a renovação de uma mentalidade precisa também ser espiritual. Não é só intelectual. Eu preciso deixar isso claro. Não. Por exemplo, os livros, eles trazem uma renovação intelectual. O que eu não sabia, começo a ler, começo a compreender. Não é assim que Descartes fala? Penso, logo existo. O pensamento, a leitura me faz entender conceitos, leis, regras e normas. Professores e mestres, se os livros trazem renovação intelectual, professores e mestres trazem renovação de entendimento. Eu leio, mas não entendi, mas o mestre e o professor me esclarecem aquele assunto. Sim ou não? E uma renovação espiritual traz uma reforma, óbvio, que espiritual. O que é da carne é carne, o que é do espírito é do espírito. O que é nascido da carne vai viver as obras da carne, mas aquele que é nascido do espírito vai desejar que a sua mente se alimente de coisas que é do espírito. Ele não vai desejar coisas que alimentam a sua carne. Se for uma renovação só apenas intelectual, escute isso.
A mudança é causada apenas pelo conhecimento. Ok? Se é uma mudança no intelecto, uma renovação intelectual, a mudança é causada apenas pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Pelo pensamento humano. Mas a mentalidade moldada pelo Espírito causa um impacto espiritual. Vamos ler Romanos 8, versículos 5 ao 8. Romanos 8, 5. A renovação também precisa ser. Eu não coloquei a renovação precisa ser espiritual. Eu coloquei a renovação também precisa ser espiritual. Está dando para entender? Amém? Romanos 8, versículo 5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. NVI, a minha tradução. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Vocês lembram que nós lemos Mateus 4,17? Sobre o arrependimento. Arrependimento é metanoia e metanoia é mudança de mentalidade. Quais são os 3 elementos? Eu posso citar vários, mas 3 elementos da renovação da mente. Primeiro, arrependimento. Uma mente renovada em Cristo, ela passa pelo arrependimento. O que é arrependimento, irmão? Não é quando alguém descobre o erro que eu estou cometendo. É quando eu entendo que aquilo está me afastando de Deus. E isso precisa gerar em nós arrependimento. Atos, não precisa abrir. Atos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados ou perdoados. Uma mentalidade renovada em Cristo traz arrependimento. Ei, escute aqui. Em segundo elemento que traz renovação de mente é a santificação. Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Uma mentalidade renovada em Cristo, uma mentalidade espiritual, gera em mim arrependimento. Quando gera arrependimento, precisa gerar santificação. E para por aí? Óbvio que não. Vem um terceiro estágio. Gera capacitação. Eu me arrependi, eu me santifiquei, e agora o que é que acontece? Capacitação. O que é uma capacitação? É quando você vai trabalhar numa área, você não conhece aquela área, e alguém te dá uma palestra, uma aula ou uma instrução sobre aquilo. Você talvez não seja capacitado naquela hora, mas com o uso diário daquela ferramenta, você se torna uma pessoa capacitada. A palavra diz em João 14:26, diz: mas aquele aqui é o Consolador, e o Consolador se refere, está em letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e olha a minha oração que tem sido todos os dias, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Capacitação. E todos foram cheios do Espírito Santo. Capacitação. Eu não sabia fazer, e ainda não sei com perfeição, o que eu faço hoje, mas o Senhor me capacitou. Se você faz o que você faz, seja na igreja ou fora da igreja, saiba de uma coisa: não é por causa do seu intelecto, não é por causa da sua inteligência, não é porque você se destacou na escola ou na faculdade, é porque o Senhor te capacitou para isso. Você é bom no que você faz, mas não esqueça, quem te capacitou foi o Senhor. Circunstâncias e situações difíceis levaram você a se capacitar para fazer o que você faz. Se eu for fazer o que você faz, talvez não dê certo. E é bem provável que em alguns casos não dê certo de forma alguma. Mas uma coisa eu sei, que cada um foi capacitado para fazer o que está fazendo. Olha só,
O texto fala sobre transformai-vos. Se você conseguir abrir mais uma vez comigo Mateus 4,17. Deixa eu ver se é esse aqui. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar e dizendo: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Existe um texto que traz a palavra transformai-vos. No grego, essa palavra é traduzida ou é pronunciada como transmorfo. A palavra transmorfo significa mudança de forma, ter uma aparência como a de Cristo. E quando se aponta para isso, uma aparência como a de Cristo, uma transformação, um transmorfo, aponta para Mateus 17:2, que foi o monte da transfiguração. Quando você segue o texto diz assim, Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Ele está dizendo o quê? Mudança de forma, ter uma aparência como a de Cristo. E ele diz, para que experimenteis uma renovação. A palavra renovação é pronunciada como anakanosis. E essa palavra significa restauração, renovação completa para melhor. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas se permitam ser renovados pelo vosso entendimento, para que experimenteis. Renovação de entendimento. Anakioses, que significa restauração, renovação completa para melhor. Paulo está dizendo para os irmãos em Roma: transformem-se para melhor. Mudem seu jeito de ser, parecido com Cristo, e assim vocês terão uma aparência melhor. Ei, escuta aqui, um pouquinho. Olha para cá. Eu ia falar isso antes da pregação, e como para variar, esqueci, mas cabe muito bem falar isso aqui. A internet está zoada de tanta informação, de bombardeio de coisas. E óbvio, não se fala de outra coisa a não ser da abertura dos Jogos Olímpicos de França e toda aquela situação. Eu não estou questionando, eu não estou falando sobre opções e escolhas. Mas eu falo sobre, eu não vejo ninguém atacando a fé islâmica. Eu não vejo ninguém atacando outras crenças a não ser o cristianismo. E sabe por que a França não faz isso? Porque alguns anos atrás, se você pesquisar, algumas pessoas dessa crença foram lá e encheu de bala vários pubs e mataram várias pessoas. Sabe por quê? Porque ofenderam Alá, Maomé e o Islã. Agora o cristianismo ele é zoado, não é? Vira piada, chacota. Hoje nós não podemos dizer o nosso pensamento em relação a outra crença, a outra forma de crer. Porque se eu digo que não concordo, eu estou sendo preconceituoso. Não é? Se alguém se pinta de azul, e eu disser assim, cara, eu não gosto de azul, eu gosto de verde. Você é preconceituoso. Você é azulfóbico. Se você diz que não gosta do Flamengo, do Corinthians, você é corintiasfóbico. Porque você é contra umas coisas ruins, Flamengo, Corinthians. Não. Então, só para a gente entender isso aqui. Uma renovação de mente. E muita gente me marcou, muita gente mandou para mim. E a minha resposta sempre foi a mesma. É sinal. Só falta um sinal acontecer. Jesus voltar. Nós não podemos nos escandalizar com essas coisas. Sabe por quê? Jesus falou, e eu postei isso hoje, ou ontem. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. E se estão perseguindo vocês, não é por causa de vocês, é por causa do que vocês creem. É por causa da sua fé. É por causa daquilo que eu creio, daquilo que você crê, que você defende, que você não abre mão de princípios e valores, e que você diz,
a minha fé está firmada em Deus e eu não vou abrir mão disso. E sabe por que você não abre mão? Por causa de uma mentalidade renovada pelo Espírito Santo. Eu ouço essas histórias, e se você assistiu o filme Deixados para Trás, 1, 2, 3 e trocentos que tem para frente, você vai ver uma cena, e eu ouvia muito isso, os pregadores na igreja falando, que vai chegar um tempo que os cristãos serão perseguidos, e vão colocar ali um cara disfarçado de inimigo do povo de Deus, e vai colocar arma na cabeça de todo mundo, de homem, mulher, menino, criança, e vai dizer assim, nega Jesus, ou então a gente mata você, e 2, 3 assim, eu nego, e o cara diz assim, era uma pegadinha, e você caiu na pegadinha. Isso não é muito distante dos dias de hoje. Não é distante dos dias de hoje. Por muito menos pessoas estão negando Cristo, porque as suas mentes, seu conhecimento, seu entendimento não está renovado em Cristo. É apenas no seu intelecto e naquilo que os livros estão ensinando. E terceiro e último lugar, alcançando um nível elevado. Olhe, e tantas coisas que poderiam ser ditas aqui, eu acredito que são essas que o Senhor ministra ao nosso coração para que possamos ter uma compreensão e um entendimento. E em terceiro e último lugar, nós vamos alcançar um nível elevado. E existem 3 coisas que o nível traz à nossa mentalidade. Quando nós chegamos nele, nós entendemos qual é a boa, está lá em Romanos 12, 2, tá? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Eu vejo que existem pessoas que não entenderam ainda o cristianismo, não entenderam a fé cristã ainda. E a nossa luta até Jesus voltar é essa, ensinar. Não tiveram mudança de mentalidade. Lembra que eu falei? Tem muita gente que, se ele não for ameaçado com uma doença séria, ele não vai fazer exercício físico. Se ele não for ameaçado que vai ter um infarto, ele não vai mudar a alimentação dele. A maioria das pessoas aqui só procuraram fazer exame porque foram ameaçados. Por exemplo, eu, há uns 3 anos atrás, num encontro de homens, o enfermeiro estava mostrando ali aquele monte de doença que dá em homem. Irmão, eu saí apavorado. Eu só não fui no posto de saúde porque era de madrugada. E era sábado. Mas, segunda-feira, filho, o primeiro da fila era eu. O que é que você quer? Exame de sangue, próstata, tudo isso aí que tem do Novembro Azul, eu quero tudo. Quero tudo. Fiz. Chega lá e diz assim, tu tá zerado. Glória a Deus, é melhor do que aquelas imagens que eu vi. Não é? Tu tá entendendo? Se tu não é ameaçado, tu não faz. Principalmente o homem, que é um bicho teimoso. Não é? Novembro Azul está chegando aí, ó. Pelo amor de Deus, seja o primeiro na fila do posto. Vai lá. Pede os exames, ganha uma cuia e vai tomar chimarrão. Eu não ganhei cuia até hoje. Uma mentalidade mudada pelo Espírito Santo. A pessoa entende que ela precisa ter um comportamento diferenciado, uma visão diferenciada, alinhada com a palavra de Deus, e não pode ser divorciada disso aí não. Se você foi ameaçado com relação ao alimento, mude a alimentação, mude. Mude com relação à tua vida física, emocional, espiritual, mude. Para um pouco de ser teimoso. Aí a irmã bate no irmão e diz assim, está vendo? Eu digo para você também, irmã, deixe de ser teimosa também. Juntando a teimosia dos homens, não dá metade da tua. Amém, meus irmãos? Me ajuda aí, tchê. Oh, senão depois aí, ó, tocam fogo e pneu na porta da igreja e me deixam sozinho. Né? Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8,14. Alcançar. Terceiro, alcançando um nível elevado. Romanos 8,14. Segure sua Bíblia aberta. Em Romanos 12:2, o que está escrito? Para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sosseguei enquanto eu disse, porque tem coisas que eu fico assim, eu fico matutando, dizendo assim,
o que ele quis dizer com boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque boa é agradável, mas na minha cabeça, na minha, não sei na tua, mas na minha, boa e agradável não é igual perfeito. Concorda? Sabe o que é que eu entendo com isso? Quando Deus diz assim, ó, Romanos 12:2, e não vos conforme, não se amolde a essa forma de viver que as pessoas vivem, mas sejam transformados, transmorfo, pelo vosso entendimento. Quando você tem uma mentalidade mudada, transformada, você consegue, a partir de então, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As três frases juntas, as três palavras juntas, estão dizendo para nós: plenitude, algo completo e perfeito, que não faz falta. Sabe o que é que acontece? Muitas vezes no nosso desvaneio mental, quando a luta bate a nossa porta, quando nós não encontramos soluções e saída para os nossos problemas, a nossa mente, mesmo embora renovada, tem a tendência em procurar soluções rápidas. Miojo, soluções miojo, solução sorrisal, 5 minutos está pronto. Existem coisas, irmão, que a solução é demorada, é um processo, é dolorido, arranca pedaço, a gente chora, mas eu entendo que em todas essas coisas eu sei quem está comigo, quem vai passar comigo no vale, quem estará com você no vale da sombra e da morte, não te deixará, não desamparará você, segurará nas tuas mãos, estará contigo nos dias mais difíceis da tua vida. E eu só consigo entender e enxergar isso, mesmo com minha fé fraca, se eu tiver a mentalidade renovada em Cristo. Os livros que eu leio não vai trazer essa informação. Muitas pessoas que eu converso não vai me dar essa plenitude boa, agradável e perfeita, que significa uma plenitude completa. Plenitude é cheio, satisfeito no espírito. Aleluia. E eu tenho certeza que você quer viver isso no espírito. Sim ou não? Você quer viver isso no Senhor? Você quer viver isso no Senhor e dizer: Deus, muda a minha forma de entender, a minha mentalidade? Você quer ver um exemplo de mentalidade corrompida? Vou dar alguns exemplos. Eu escuto muito sobre isso quando as pessoas querem arrumar argumento para arrumar desculpa para o seu erro e seu pecado. Deus é amor. Ele ama todos nós. E eu aprendi a me controlar, tá? Pessoas sanguíneas e coléricas têm que aprender a morder a língua, tá? Porque nessas horas você quer dizer, não é bem assim, não é desse jeito. E o meu lado mais professor tem a tendência, quando uma pessoa me traz um argumento, eu já começo a montar as fórmulas na minha cabeça, Fantástico Mundo de Bob. E eu digo: não, volta todos os pensamentos. Sabe aquele lance do Tony Stark que ele abre assim? Na minha cabeça eu vejo igualzinho. Na minha cabeça, não sei na tua. Quer ver outra frase? Deus não julga ninguém. Engole a língua, engole o choro, fica na tua. Se tu não tem argumento suficiente para debater isso, engole o choro. Como diz o ditado, aceita que dói menos. Outra frase que eu ouço muito: todas as crenças levam a Deus. Respira fundo, deixa passar. Lembra que eu falei? Não adianta você querer mudar a mentalidade de uma pessoa que não quer mudar. Não adianta, deixa como está. Não adianta. E as duas últimas frases que eu mais adoro, a primeira delas: se te faz bem, que mal que tem? E eu respondo: assinado Satanás. Se te faz bem, que mal que tem? E a última frase que eu adoro ela: figa sempre seu coração. Essa é a que eu mais amo.
E na minha cabeça sempre vem o quê? Jeremias. O coração é enganoso. É o pior de todos, traduzindo na linguagem de hoje. Siga sempre seu coração. Irmão, se eu for seguir todas as vezes o meu coração, fala a verdade, fala a verdade. Lembra o último problema que você teve? Que você seguiu o seu coração. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu quando tu seguiu o teu coração na última vez que tu teve um problema? Há meia hora atrás, eu acho. Ontem, hoje de manhã, tu foi agir pelo coração. Eu senti no meu coração. O que é que aconteceu? É, isso aí mesmo. A casa caiu, filho. O trem capota. A maionese azeda. Por quê? Porque você seguiu o seu coração. E não se esqueça que Jeremias diz: enganoso é o coração do homem. Quem pode sondá-lo a não ser o Senhor? Quantas vezes eu disse a Deus: obrigado, Senhor, por aquela oração que o Senhor não respondeu e não ouviu. E se ouviu, não respondeu. Porque eu sabia que ia ser um negócio feio aí depois. Quantas vezes eu disse assim, cara, quando passa toda a situação, que tu senta e que tu analisa a situação que aconteceu, e tu diz assim, barbaridade, se eu tivesse feito aquilo, assinado aquele acordo, eu estaria com um pipinão aqui bem grande, para descascar. Romanos 8, 14, vamos ler, você já abriu aí? Romanos 8, 14. Romanos 8, 14 diz assim, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, o que é que eles são? Filhos de Deus. Você não é guiado pelas suas emoções. Você não é guiado pelo que o seu coração manda. Você não é guiado pela circunstância ou situação. Você é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor é quem te guia. As tuas decisões precisam ser baseadas naquilo que o Espírito Santo está dizendo, falando, cooperando conosco. Não é a nossa vontade. Não é a nossa vontade. Porque se fosse, não seria boa, agradável e perfeita. E nem seria de Deus. Porque é nossa. Mas como é de Deus, nós conseguimos viver a plenitude do Espírito, alcançando um nível mais elevado, porque nós entendemos que é dele a boa, agradável e perfeita vontade. Não a minha, não a tua. Você consegue ficar de pé? E eu quero orar a respeito disso. Eu quero orar a respeito dessa circunstância e situação. Talvez você andou aí tomando decisões erradas. Talvez você está com uma mentalidade que não está moldada, ajustada ao que a palavra diz. Eu não sou marceneiro, meu pai é. Eu cresci dentro de uma oficina de marcenaria. E por volta dos meus 12, 13, 14 anos, eu descobri uma ferramenta que o nome dela é sargento. Na minha terra se chama sargento. Quer prender duas pernas de mesa dentro de uma travessa, tu vai colocar a travessa, as pernas, e vai pegar o sargento e vai apertar, e ele vai alinhar. Ele vai alinhar. Não é assim, Vini? Vai alinhar. Passa a cola, alinhou, prendeu. Tem outra ferramenta chamada esquadro. Aquela não deixa o negócio torto, deixa alinhado, certinho ali o esquadro. Eu entendo que muitas vezes, e isso não sai da minha cabeça, quando eu preciso, ou quando eu estou fora daquilo que Deus quer, e situações acontecem na minha vida, eu me lembro automaticamente da ferramenta sargento, apertando, me colocando no lugar certo, e depois Jesus vem com um esquadro dizendo assim, agora sim tu está alinhado, agora sim. Tu entende que muitas vezes, quando você entende qual é a boa,
agradável e perfeita vontade, você entende que você não está andando segundo tua vontade, mas a vontade daquele que criou você? Você entende também que se ele disse não para certas coisas, é sinal de que ele tem algo muito melhor e maior para você? Se o não veio agora é porque ele tem algo maior e melhor para você. E é melhor você parar, ouvir, obedecer, porque lá na frente você vai colher os frutos dessa dedicação e dessa obediência. Você vai estar alinhado com o que Deus quer. Você não estará fora daquilo que o Senhor planejou para você. Eu acredito que Deus tem um plano para mim, para minha família, para os meus filhos. Eu sei que você também acredita nisso, que Deus tem um plano perfeito para você. Faz um favor para você mesmo, não estrague isso com as suas ideias mirabolantes, fantásticas. Deixa um pouquinho as suas ideias fantásticas e maravilhosas um pouquinho de lado e pergunte para Deus o que é que Ele quer. Se é a boa, agradável e a perfeita vontade dEle. Se não é um tiro no pé. Estávamos falando sobre uma situação que um irmão disse assim: fulano com a atitude dele deu um tiro no pé. Eu disse: não, ele deu um tiro na cabeça. Porque aí, ó, acabou, não tem mais jeito. Enquanto está atirando no pé, tem conserto. E eu quero separar esses alguns minutos aqui para nós orarmos. Primeira oração que nós vamos fazer, nós vamos orar por nós mesmos, tá? Você vai orar por você e não por ninguém. Depois nós vamos orar em grupo, como nós sempre fazemos. Deu para entender? Então eu gostaria que aí onde você está, nesse tempo, ore do seu jeito, ore da sua forma, mas diga: Deus, está aqui a minha mentalidade, alinhe com a tua vontade, não com a minha, mas com a tua. A minha vontade está aqui, eu coloco de lado, para colocar a tua no lugar. Faça isso, faça essa oração. Aquele plano, aquele projeto que você tem, coloque agora diante de Deus e diga: Deus, é a tua boa, agradável e perfeita vontade? Se não for, tira hoje e coloca a tua. Faça isso, ora ao Senhor, diga para Deus: eu estou aqui, Senhor, colocando isso diante do Senhor. Eu estou colocando, ó Deus, o meu coração, meu pensamento, minha mentalidade, que ela esteja alinhada com o teu propósito, com o teu querer. Eu não quero falhar, eu não quero colher os frutos desse erro, eu não quero colher os frutos dessa escolha, que minha família não colha os frutos dessa escolha. Oh glória! Ore, coloque diante de Deus esse pensamento, essa oração. Diga para Deus: eu coloco diante de ti, Pai. Oh aleluia! Oh Senhor Deus, faça essa oração, irmão. Faça essa oração, não espere por mim, não espere pela liderança, não espere por ninguém orar por você. Ore você. Peça a Deus: me renova a minha mente, Pai. Tem coisas que eu não entendo, tem coisas que eu sou crítico, tem coisas que eu critico, que eu não critico por não entender. Mas hoje eu quero entender, eu quero sair daqui conhecendo a tua boa, agradável e perfeita vontade. Eu não quero sair com o meu intelecto reinando, mas com teu Espírito tomando conta da minha mente e dizendo o que eu devo fazer. Que a sua mentalidade seja mudada assim, agora, em nome de Jesus. Que a mentalidade do reino tenha lugar, acesso ao teu coração. Que tenha acesso ao teu coração. Alguns estão dizendo: Deus, doeu muito esse tempo, esse processo, mas saiba que isso tudo era necessário para que sua mente estivesse dentro do esquadro, apertado pelo sargento, para alinhar a vontade de Deus, a sua e a sua dele. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou
Você pode pôr a mão no seu peito, levantar uma das suas mãos e dizer assim: eu não sou. Eu não sou mais escravo. As algemas estão caindo por terra. Eu sou filho de Deus. Eu não sou. Eu não sou. Eu sou filho. Separa aí uns 5 ou 6, uns 10 aí. Vamos fazer aquela oração em grupo. Pode ser? Chama aí uns 5, 6, 10 aí no teu grupo e vamos orar. Eu quero orar, eu quero ver essa igreja tremendo no poder de Deus. Que a nossa mentalidade seja renovada em Cristo, por Cristo e para Cristo. Não estou me referindo a uma alienação. Estou me referindo a uma obediência total e completa ao Senhor. Isso. Levante sua voz. Levante sua voz. Deixa Deus tocar no teu coração. Na área que você precisa. É a sua mente que precisa ser tocada e mudada, renovada. Deus, está aqui o meu irmão do lado. Eu oro pela mente dele, o coração dele. Seja um coração transformado, uma mentalidade, uma esposa renovada com a mentalidade de Cristo, um marido com a mentalidade renovada, cheia do Espírito, um filho cheio do poder de Deus, uma filha honrando os pais e principalmente honrando o Senhor. Oh Deus! Ministre sobre a vida da pessoa que está do seu lado aí. E entenda que você foi chamado para ter uma mentalidade de Cristo, não a mentalidade do mundo. Já não vive mais eu, mas quem vive é o Senhor. Enche corações nessa noite aqui. Enche mentalidades. Transforme a forma de enxergar o reino. Mude, ó Deus, a forma de enxergar o espiritual. Eu peço ao Senhor que traga um avivamento espiritual de corpo, alma e espírito. Ó Deus, uma transformação por completa. Nós não queremos uma mudança intelectual, nós queremos uma mudança espiritual, física, mental, uma disposição, Senhor, banhada no sangue do Cordeiro, que purifica, santifica e capacita, Pai. Seja capacitado pelo Espírito. O Senhor vai te ensinar a fazer. O Senhor vai te capacitar a fazer o que você não pode. Ele vai te capacitar. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu sou. Você consegue abraçar essa pessoa que você orou por ela? Dá um abraço de vitória. Dá um abraço de vitória. Dizer para ela: eu creio no que Deus vai fazer na tua vida. Abriu o mar, passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra
Eu sou filho. Bem bonito. Eu não sou mais escravo do medo. Vamos lá. Eu não sou. O Senhor te cure hoje da depressão, da insônia. Você está acordando pela madrugada e não dorme mais. Que o Senhor te cure nessa noite. O medo está tentando te dominar. Você não é escravo do medo. Você é filho de Deus. Diga isso com propriedade e autoridade. Eu não sou. Por aqui mesmo. Eu sou filho. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, bem suave. Quando eu consigo entender quem é meu pai, que eu tenho uma mentalidade renovada no espírito, eu preciso entender que Ele cuida de mim mesmo quando eu estou com medo.